Olá, amigos! Mais uma vez aqui nos encontramos para falar da nossa amada doutrina espírita. Hoje nós vamos falar sobre Francisco de Paula, o eremita da caridade. Havia uma profecia realizada por um abade no século II que dizia o seguinte: ó Paula feliz, de ti nascerá a flor do amor. E de fato, isso ocorreu. No dia 27 de março de 1416, no século XV, em plena Idade Média, nascia em Paula, na Calábria, na Itália, Francisco de Paula. Filho de Giacomo d'Alessio e Dona Viana de Fuscaldi, o pequeno Francisco nasceu numa família humilde de lavradores, muito católicos. Católicos fervorosos que eram, por terem esperado tanto tempo pela chegada do rebento, resolveram fazer uma promessa para Francisco de Assis, pois que eles eram devotos desse santo, e informando o seguinte: se tivessem um filho e fosse do sexo masculino, eles chamariam de Francisco, assim como o santo de Assis. E naquele dia aconteceu algo inusitado. Nos relatam os biógrafos que daquela casa, naquele dia, saía uma chama, só que era uma chama que não consumia o local. E cânticos de louvor eram ouvidos, assim como no nascimento de Jesus, eram como uma sinfonia de espíritos elevados que cantavam para aquela vizinhança e para aquele lar, anunciando a chegada do grande espírito de envergadura, de alta envergadura. E não foi diferente para a vizinhança, que resolveu imediatamente saber o que estava acontecendo. Dona Maria, a comadre de Dona Viana de Fuscaldi, vai bater à porta do casal, e lá ela é informada que nascera Francisco. Imediatamente ela sai gritando pelas ruas de Paula, dizendo: nasceu Francisco, Francisco nasceu. Foi um momento realmente de muita alegria, de muita felicidade e comoção, não só para o casal, mas para todos aqueles que ali moravam em Paula, porque sabiam da determinação e da dedicação que aquele casal esperara o seu rebento. E Francisco apresentou características belíssimas, porque nos relatam os biógrafos que era uma criança de uma beleza estonteante. Por exemplo, tinha cabelos muito louros e os seus olhos eram muito azuis. O casal recebeu o pequeno de uma maneira muito carinhosa, com muito amor, foi criado, e o que não poderia ser diferente. Ocorre que a vida aqui na Terra sempre nos preserva desafios, e não foi diferente para Francisco de Paula. Quando jovem, muito pequeno ainda, uma criança, ele apresentou uma doença. Um abscesso apareceu na sua vista esquerda, e este abscesso deixou seus pais muito preocupados. O que resolveram imediatamente pedir uma nova promessa para o santo de Assis. E na promessa eles disseram o seguinte, prometeram o seguinte: se Francisco de Paula ficasse curado daquele abscesso na sua vista esquerda, quando o Francisco, o pequeno, tivesse uma determinada idade, eles o encaminhariam para um convento, e lá ele iria colocar o hábito. E assim aconteceu. Aquela situação que poderia cegá-lo, Francisco de Assis atende o pedido do casal e Francisco de Paula fica curado. Quando Francisco de Paula tinha por volta de 12 anos, bate à porta do casal um abade que sabia da promessa que eles haviam feito ao poverelo de Assis. E aí relembra para os pais: é chegado o momento de vocês cumprirem o que vocês prometeram ao santo de Assis. Está na hora de vocês levarem Francisco para o convento. E assim, imediatamente eles cumprem aquilo que eles haviam prometido. Eles levam Francisco de Paula, o jovem, com 12 anos apenas, para o convento mais próximo. E o convento mais próximo ficava em Consenza, que era a província dali. E esse convento chamava-se o convento de São Marcos Argentano.
Lá, Francisco é recebido pelo seu superior, por todos aqueles frades, e é recepcionado, sendo que o seu superior tira o seu hábito e entrega para ele, e ele veste. E ele ficaria ali durante 1 ano. Findo esse período, seus pais iriam novamente buscá-lo. Durante o período que Francisco passa, que é um período muito rápido, de 1 ano, todos aqueles que o recepcionaram, inclusive o seu superior, gostam muito do pequeno, pois que Francisco era um jovem muito dedicado, ou seja, se tornara um frade que fazia todas as obrigações que os demais faziam, pois que ele limpava a sua cela, cozinhava para os seus irmãos, inclusive para ele também, limpava as dependências do mosteiro, plantava, colhia, trazia lenha, ou seja, ele fazia todas as obrigações, todas as tarefas que aqueles seus irmãos ali faziam. E o que é mais interessante nesse período que Francisco passa nesse convento de São Marcos Argentano é que fatos inéditos começam a acontecer, prodígios, e todos aqueles que ali se encontravam perceberam essa situação a partir da chegada do jovem. Por exemplo, Francisco era muitas das vezes visto acendendo com a ponta dos dedos as velas da igreja. E numa ocasião, por exemplo, quando o turíbulo que eles queimavam incenso na missa, esqueceram de colocar o incenso, Francisco vai imediatamente ao carvão, Francisco vai imediatamente até a lareira, pega o carvão incandescente, coloca no seu hábito e traz para colocar no instrumento. E lá ele não sofre nenhum tipo de queimadura, nem no seu hábito e nem na sua pele. E um dos fatos assim mais que chamam a atenção é quando Francisco está rezando na igreja, o que era muito comum, porque ele rezava bastante. Os seus irmãos passam e o veem rezando. Lá, quando eles veem que Francisco está rezando, se interrogam: mas hoje não era o dia de Francisco estar cozinhando para nós? E eles fazem essa pergunta para o pequenino. E Francisco os responde: sim, hoje é o meu dia de cozinhar para vocês. Ué, mas então por que você está aqui rezando? Não, mas já está tudo pronto. Está tudo pronto? Sim, está tudo pronto. E quando eles vão até a cozinha e levantam as tampas das panelas, lá os alimentos estão todos cozidos, ou seja, já estava tudo pronto, como ele mesmo afirmava. O período que Francisco passa no convento de São Marcos Argentano é muito rápido, e findo aquele ano, seus pais passam lá para buscá-lo. E Francisco é muito querido por todos ali que se encontravam. Eles não queriam que o noviço saísse, mas os pais, cumprindo aquilo que eles prometeram, vão lá buscá-lo e resolvem fazer uma viagem pela Itália, uma viagem de peregrinação. Essa viagem de peregrinação ela é muito importante para Francisco, porque Francisco vai conhecer várias cidades, vai conhecer Loreto, Roma, vai conhecer Monte Luco, Monte Cassino. São cidades que eles vão visitar igrejas, vão visitar conventos, vão visitar locais onde Francisco vai conhecer várias ordens e se contemplar pela vida de algumas que eram verdadeiros eremitas. E Francisco conhece uma ordem que chama muita atenção dele, que é a Ordem dos Beneditinos, que foi fundada um século antes por São Bento. E a história de São Bento chama muita atenção de Francisco. Francisco gosta muito, porque era um jovem ainda, entre 12 e 14 anos, que funda aquela ordem, e é uma ordem que foi fundada exatamente para trabalhar com os pobres, para se desligar da materialidade do mundo e estar completamente voltado para Deus. Francisco fica bastante impressionado e retorna com seus pais daquela peregrinação. Quando ele retorna para casa, ele tem uma confissão para fazer aos pais. Qual é a confissão que Francisco faz para os pais? Que ele não gostaria de ficar lá com eles, embora ele os amasse bastante.
ele havia dito que para os pais que ele gostaria de ser frade, porque este era o seu objetivo, porque ele queria trabalhar para os pobres, em favor dos pobres, e trabalhar em devoção a Deus e ao nosso Senhor Jesus. E é assim exatamente que os pais, apesar de ficarem muito tristes, entendem a devoção, né, o caminho que Francisco escolhe e aceita. E assim ocorre. Francisco sai de casa e vai para o deserto de Paula. Lá, Francisco, no deserto de Paula, ele encontra uma gruta e vive praticamente entre 4 e 5 anos sozinho. Ocorre que as pessoas, sabendo daquilo, começam a procurá-lo e Francisco atende as pessoas que vão procurá-lo e faz, com aquela sua dedicação, com aquele seu amor, esse primeiro atendimento que era o acolhimento, que era o atendimento em que as pessoas necessitavam. Não demora muito, Francisco começa a receber pessoas que querem segui-lo, e ele recebe seus 3 primeiros seguidores, que é Fiorentino de Paula, Ângelo Saracena e Nicolau Lúcido, ou seja, foram os 3 primeiros seguidores de Francisco de Paula. E estes vão até o final com ele, quando Francisco desencarna. Imediatamente a ordem fica muito famosa, muitas pessoas passam a procurá-lo, as pessoas já procuravam, começam a procurá-lo mais ainda, e começam a ficar curadas com as orações, as intercessões que eles fazem. Francisco não tinha dinheiro, começa a receber doações, alimentos, material, e para fundar a primeira ordem dele. E ele funda a ordem da Congregação dos Trabalhadores de Francisco de Paula, que ele chama da Ordem dos Mínimos. Então, todos os trabalhadores de Francisco de Paula são considerados mínimos. Por quê? Porque eles tinham exatamente as mesmas obrigações que as ordens de franciscanas, que os beneditinos, que eram devoção ao Papa e trabalhar em favor dos pobres e se desligando de todas as coisas materiais, ou seja, da materialidade. Ou seja, como está no Evangelho do evangelista Marcos, que quando Jesus afirma que aquele que quiser ser o maior no reino dos céus, seja o primeiro a servir e o último a ser servido, é exatamente assim que era a determinação da ordem dos franciscanos, de Francisco de Paula, que são os mínimos. Nos relatam os seus biógrafos que a ordem de Francisco de Paula tinha como lema caridade, e é verdade. Há um evento que ocorre quando um espírito iluminado desce lá no deserto de Paula ainda e entrega para Francisco um emblema, né? E esse emblema, o que está escrito? Um estandarte, né? O que está escrito nesse estandarte? Caridade. E é exatamente assim que as ordens dos mínimos, as ordens de Francisco de Paula atuam, o tempo inteiro na caridade. E o que acontece? Essa ordem, com seu primeiro convento, ela fica muito famosa, ela imediatamente começa a receber várias pessoas, Francisco começa a interceder por todos aqueles que procuravam, e quando Francisco de Paula morre aos 91 anos, Francisco de Paula tinha fundado 33 conventos em 4 países diferentes. No seu país de origem, que é a Itália, na Espanha, na Alemanha e na França. Foram 33, e todas as ordens muito bem fundadas e trabalhos assim grandiosos em favor dos pobres e obras que continuam até nos dias atuais. Aqui no Brasil mesmo, nós temos a Ordem dos Mínimos, né? A Ordem de Francisco de Paula, e o próprio largo ali de Francisco de Paula, no centro da cidade aqui do Rio de Janeiro, tem essa ordem onde os seus trabalhadores, né, vestem aquele hábito escuro, aquele hábito preto,
e diferente dos franciscanos, né, que tem o hábito marrom. O hábito dos trabalhadores de Francisco, dos mínimos, né, dos trabalhadores de Francisco de Paula, é aquele hábito mais escuro. É assim que a gente faz a distinção. E o que acontece? Francisco, a fama dele ficou muito grande. Imediatamente ele começa a fundar conventos fora da sua cidade natal, Paula. E Francisco começa a ser convidado para ir a vários locais. Mas ele não queria sair da Itália, porque a Itália era o seu país de origem, era onde ele queria ficar. No máximo que ele ia fazer era só abrir os seus conventos. O que aconteceu em determinada ocasião? Como a fama de Francisco taumaturgo, curador, era muito grande, havia um rei na França, o rei Luís XI, que era um verdadeiro fascínora, que ficou sabendo disso. Então resolve enviar uma carta para o nosso querido Francisco. Francisco recebe a carta, responde com muito amor, com muito carinho, mas diz que não queria sair do seu país. Então o que faz Luís XI, que era uma pessoa assim muito difícil, né? Era um fascínio, era uma pessoa que não cuidava dos seus súditos, né? Deixando que as pessoas morressem de fome, deixando que as pessoas ficassem sem nenhum tipo de tratamento. O que ele faz? Ele faz uma carta para o chefe da igreja, que era na época o Papa Sisto IV, e Sisto IV era muito ligado a igreja, o clero era muito ligado aos nobres. Então Sisto IV sabe que Francisco tinha obediência, né, à igreja de Roma. Ele escreve uma carta para Francisco, e é uma carta quase que é uma ordem, dizendo que ele se apresentasse para o rei Luís XI na França e que lá ele exercesse aquilo que o rei lhe pedisse. E assim acontece. Quando o rei manda a sua comitiva buscar Francisco na Itália, Francisco aceita, diz que vai, porque eles eram obedientes ao Papa, no caso ali, na ocasião era Sisto IV, só que Francisco impõe uma condição. Qual era a condição de Francisco? Ele iria a pé. Ele sairia da Itália até o porto de Nápoles caminhando, e dali ele seguiria de barco, né, para a França. E assim acontece. Francisco faz uma peregrinação muito grande, de mais de 20 dias. E Francisco, que sabia o que aconteceria, graças à sua grande mediunidade, ele alerta aqueles seus irmãos, né, de ordem, dizendo o seguinte: virá a ocasião que nós teremos que sair daqui do nosso país, iremos para uma outra nação que fala um idioma diferente do nosso, e nós não retornaremos. E de fato era esse chamado que o Papa Sisto IV obrigara Francisco a se apresentar ao rei Luís XI da França, e Francisco só colocou essa condição, que era seguir a pé. Por que Francisco colocou isso? Porque como ele sabia que não retornaria, ele queria dar o último adeus a todos os seus irmãos italianos. Então ele vai pela estrada e vai abençoando todos aqueles que vão chegando próximos a ele. E dizem que as curas são imensas. Por quê? Francisco, apenas invocando, né, as suas orações e colocando a sua mão sobre aqueles que chegavam perto dele, ele ia curando. E isso acontece. Francisco passa mais de 20 dias caminhando, chega a Nápoles, e quando ele chega em Nápoles, quem recebe ele é o rei Fernando. E o rei Fernando, que também era um fascínora, fica assim muito encantado com Francisco e dá acolhimento para Francisco. E o que o rei Fernando faz? Ele, para observar mais de perto Francisco de Paula, ele faz um buraco no quarto onde Francisco está, e em determinada noite ele vê Francisco levitando. Então, aquilo que dizia de Francisco, ele de fato teve a prova, ou seja, ele era um homem santo, é o que diziam de Francisco, um homem bom, que andava aqui pela terra.
E o rei Fernando quis que Francisco ficasse com ele também em Nápoles, fazendo proposta, deu uma Virgem Maria esculpida em ouro, e ele não quis nada disso, porque ele dizia que ele era frade e não precisava nada daquilo. Que o rei Fernando desse aquilo que ele estava oferecendo para ele para os seus súditos, porque ele era outro daqueles reis que não ligava para aquelas pessoas da sua comunidade, do seu país. Então, há um episódio chamado a Moeda de Sangue, que o rei de Fernando, o rei de Nápoles, dá para Francisco, e Francisco devolve para ele, e dizendo para ele: porque se você não der para o seu povo aquilo que eles estão pedindo, este seu reinado vai acabar. Ele faz essa observação para Fernando. E de fato, Nápoles acaba como reinado. O reinado de Fernando, depois de um tempo, ele deixa de existir. Francisco, antes de seguir para a França, ele é convidado por Sisto IV para ir até Roma. E aí levam Francisco para o Papa. Quando Francisco é recebido em audiência por Sisto IV, Francisco resolve fazer uma solicitação para o Papa. Qual era a solicitação? Era a solicitação para que o Papa aceitasse que a ordem de Francisco, o batismo quaresmal. E Sisto IV não aceita. E Francisco faz para ele uma profecia, dizendo o seguinte: eu sei que se você não me der a autorização, eu vou conseguir depois, porque há uma pessoa aqui nessa sala que vai me conceder. E havia aquelas pessoas que estavam no momento em que Francisco tem esse diálogo com Sisto IV, que era o Monsenhor Rovetti. Monsenhor Rovetti depois veio a ser Papa e concedeu a autorização para a Ordem de Francisco, a Ordem dos Mínimos, anos depois. Francisco chega à França, e lá na França ele é recebido pela comitiva de Luís XI. Essa comitiva de Luís XI imediatamente o leva quer levá-lo de charrete, né? Até o rei, só que ele, mais uma vez, ele impõe: não, eu quero ir a pé. Daqui eu vou a pé até o castelo. Mas vai demorar muito tempo, não importa. O tempo que demorar, ele me espera. E Francisco vai caminhando, assim como ele fez de Paula até Nápoles, caminhou, ele vai caminhando do Porto até Tours, onde ficava o rei Luís XI, a pé, abençoando todos os franceses que ali estão o recepcionando, porque sabiam da chegada de Francisco de Paula. Quando Francisco ele é recepcionado pelo rei Luís XI na França, imediatamente o rei vem falar com Francisco, segundo os biógrafos, no seguinte diálogo: homem bom, como ele chamava Francisco, eu sei que o senhor é muito ocupado. Eu também sou uma pessoa muito ocupada e quero ficar curado logo. O senhor não pode me curar logo de uma vez? E Francisco avisa para ele: eu não curo ninguém, quem cura é Deus. Se ele assim desejar, assim acontecerá. Mas Francisco de Paula sabia que Luís XI não ficaria curado do ponto de vista orgânico, apenas do ponto de vista moral. Então o que ele intervém, o que ele faz para Luís XI entender? Ele começa todas as noites a conversar com o rei, informando que ele precisava se modificar, que os pensamentos das pessoas que mandavam para ele eram um pensamento ruim e isso prejudicava a sua doença.
E de fato, os diálogos entre Luís XI e Francisco de Paula acontecem todas as noites em que Francisco está em Tours com ele no castelo, o rei ia para o quarto de Francisco e ficava lá conversando. E muitas das vezes ele via aquele homem rezando e ele ficava assim muito admirado, né, da sua bondade, da sua ambiência, né, que acontecia. E Francisco de Paula vai comentando sobre tudo isso e de fato o rei vai se modificando, inclusive aquelas pessoas, né, da sua corte que também recebiam as orientações de Francisco de Paula. Então, um ambiente que era muito carregado, pesado, passou a ser um ambiente mais ameno, mais tranquilo. E o rei, 2 anos depois, quando ele morre, ele de fato ele morre de uma maneira muito mais tranquila. É o que as pessoas afirmam. Por quê? Porque Francisco incutiu para ele que ele precisava se arrepender, ele precisava se melhorar para que a cura, para que ainda que não fosse agora, mas futuramente, né, isso acontecesse, para que a sua vida no plano espiritual saísse muito melhor do que ela foi agora. E de fato isso acontece. Em 1483, o rei Luís XI morre. Francisco de Paula ele está na corte, era para assumir o seu filho, que era Carlos VIII, mas era um menino ainda, então quem assume é uma das suas irmãs, Ana. Ana pede para Francisco não ir embora, pede para aconselhar ela como a rainha, e ela fica no lugar até que seu irmão tenha a idade para assumir o trono. Francisco passa a ser um confidente, né, um conselheiro da rainha, de Ana, e o reino cresce bastante. E essas observações que Francisco fazia, graças à sua mediunidade, né, que era uma mediunidade muito de audiência, de vidência, e davam bons conselhos, a nação cresceu bastante. Carlos VIII cresce, né, o menino assume o trono, só que ele morre muito cedo, precocemente. Com 28 anos ele cai, baixa a cabeça e morre. Então quem assume depois de Carlos VIII, depois da sua morte, é o Duque de Orleans, que veio a ser denominado rei de França como Luís XII. Luís XII também pede para Francisco ficar ao lado dele como conselheiro. Francisco continua em obediência, né, aos pedidos, e em determinada ocasião Francisco pede para Luís XII, né, para que ele queria retornar para a Itália, né, que ele concedesse a oportunidade, a permissão. Luís XII consente a princípio. Francisco imediatamente avisa os seus irmãos que estão com ele, fazem as malas, né, separam tudo, começam a viajar para o porto para poder retornarem à Itália, quando no caminho um mensageiro do rei vem e entrega uma carta para Francisco. E na carta dizia o seguinte: eu mudei de ideia, eu quero que você fique. A comitiva de Francisco retorna. Francisco avisa aos seus irmãos dizendo: eu bem que avisei a todos vocês, nós não retornaríamos. Francisco vai, fica em Tours com Luís XII, e em 1507, na Semana Santa, na quinta-feira, Francisco já está doente, sabia que iria desencarnar na quinta-feira. Ele participa da missa, ele faz a cerimônia do lava-pés com seus irmãos, né? Porque ele já tinha fundado alguns conventos também lá na França, e ele só não aceita que lavasse seus pés, porque ele faz uma observação: não faça isso hoje, porque amanhã vocês poderão lavar não só os meus pés, mas todo o meu corpo. E Francisco faz um daqueles seus últimos prodígios. Na sua cela, no seu quarto, onde ele ficava, começou a pegar fogo. Ele vai,
se levanta, pega aquela brasa que caiu e coloca sem se queimar novamente ela na lareira para que ela lá se consumisse normalmente. No dia seguinte, Francisco amanhece morto, né? Que é a Sexta-feira Santa, e eles fazem, né, as orações. Há uma comoção na França, nos países onde Francisco montou os conventos, né, onde ele abriu os conventos, no seu país, na Itália, na Espanha, na Alemanha, e há uma grande comoção. As pessoas se apresentam e Francisco é sepultado numa Sexta-feira Santa. É uma história realmente bastante interessante desse espírito de alta envergadura que desceu aqui e está conosco, ainda nos observando, olhando. Para todos nós que seguimos a sua ordem, é um exemplo máximo de muito amor, muita caridade, e que nós devemos sempre seguir os preceitos, né? Sermos os irmãos mínimos, os últimos, estarmos sempre devotados no trabalho da caridade, na obediência às leis de Deus, nas observações do Evangelho de Jesus, e nas várias casas que nós encontramos aqui no Brasil, né? Inclusive casas como a nossa, Casa Espírita, Casa de Congregação Espírita Francisco de Paula, são trabalhos realmente muito grandes e que nós devotamos todas as nossas observações, o nosso verdadeiro amor a esse nosso patrono. A Agremiação Espírita Francisco de Paula, os discípulos de Francisco de Paula, são todas casas espíritas que trabalham sob a égide desse patrono, que é realmente um espírito de extrema envergadura, muito iluminado e que nos recebe a todos com seus braços abertos. Então nós queremos aqui deixar essa mensagem de esperança, principalmente nos momentos em que nós vivemos, para que todos nós tenhamos em Francisco de Paula, em Jesus, em Deus, o amor, para que nós possamos seguir adiante com firmeza dentro dos nossos propósitos de irmãos mínimos que somos.